Olá, nós estamos aqui na redação do Jornal do Comércio, ao lado aqui de Marcelo Pedroso, cineasta pernambucano. Marcelo, que já foi repórter aqui do Jornal do Comércio por vários anos, realizou o filme Brasil S.A., que vai abrir, nesta próxima sexta-feira, dia 24, o Janela Internacional de Cinema. Nós vamos bater um papo com o Marcelo para conversar sobre o filme, a trajetória dele desde que estreou em Brasília, a perspectiva de recepção aqui no Recife e outros assuntos que o filme toca. Olá, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Ernesto, tudo bem? Marcelo, você que formou-se em jornalismo, depois trabalhou como jornalista e depois foi para o cinema fazendo filmes, esse é o terceiro longa seu. Como o jornalismo entrou na sua vida e o que ele significou e quais os elementos que ele trouxe também para a sua carreira de cineasta? Então, Ernesto, eu de fato me formei em jornalismo. Quando eu escolhi a faculdade, eu estava pensando em fazer a faculdade de jornalismo em função do meu gosto pela escrita mesmo. Assim, eu tinha muito prazer em escrever, em ler, e tinha esse ideal da reportagem investigativa, de descobrir as coisas e de uma rotina pouco comum, estar em contato direto com a realidade em várias situações e todo dia para um lugar diferente. Então, eu fui cursar jornalismo pensando nisso mesmo, mas durante a faculdade eu entrei em contato com pessoas que tinham uma prática de cinema já, e a gente criou um cineclube, criou um coletivo que é Cine Filmes, e a partir dali acabei enveredando mais pelo cinema. Mas ainda, quando eu me formei, na verdade, eu vim trabalhar no Jornal do Comércio aqui, como você falou. Fui estagiário da editoria de cidades e depois repórter de cidades, e passei acho que 1 ano e meio trabalhando em cidades, e aí era exatamente esse lugar de um tipo de reportagem muito em contato com a realidade cotidiana do Recife, né? As pautas sempre muito diversificadas, desde protestos a desabamentos, homicídios, buraco na rua, alagamento, coisas muito do dia a dia da cidade mesmo, uma cidade feita Recife, uma cidade que enfrenta muitos problemas, né? Então era um contato muito próximo, assim. Então, depois de cidades, eu fui trabalhar na editoria do Internacional, que aí é uma editoria que a gente está mais dentro da redação, trabalhando com agências de notícias e tal. E eu passei 2 ou 3 anos nessa editoria. Mas eu guardo do jornalismo muito esse contato corpóreo com a realidade, né? Um contato epidérmico, assim, de estar lado a lado, de entrevistas, de como lidar com as pessoas, da responsabilidade que você tem com aquilo que você publica, com o que você vai fazer com as informações que você coletou em campo, né? O tratamento que você dá a isso, o impacto que a matéria ou o filme vai ter depois na vida da pessoa que participou daquilo com você. Então tem uma série de questões que o jornalismo acaba condensando isso, assim, dessas práticas, e serve como uma bagagem para o cinema também. Então é uma memória, é uma experiência que eu guardo ainda também no cinema, embora haja também muitas diferenças, né, assim, e até divergências também. Assim. Esse é o terceiro filme que você realiza em longa-metragem, e tanto em KFZ quanto em Pacific, e também no seu novo filme, a gente vê que são processos da realidade em transformação, assim, e que você esteve presente nesses momentos, acompanhando o Fusca através da vida de várias pessoas e do país. O Pacific acompanhando uma transformação quase de uma classe social nova. E agora o KFZ, que é uma coisa muito mais ampla. Desculpe. E agora o Brasil S.A., que é uma visão muito mais ampla do país. Nesses 3 filmes também aconteceram durante esse período político que o Brasil está passando, que ainda hoje a gente está, logicamente, vivendo, que é o governo do presidente Lula e agora da presidente Dilma. Como é que você, nessa realidade que você viu, essa realidade de transformação, a partir dessa motivação política, foi isso mais ou menos que você sentiu, que também levou a pensar a realidade brasileira? De alguns filmes para cá eu tenho estado bastante atento assim, a problematizar e colocar em debate
um certo ideal de progresso da sociedade brasileira, assim, como um todo, que não é um ideal de progresso recente, né? Isso é uma das matrizes fundadoras da nossa própria bandeira, está lá o Ordem e Progresso. Então tem uma ideia ligada ao desenvolvimento, ao que é esse desenvolvimento, que eu acho que já constitui um pouco a experiência histórica do Brasil, assim, que eu tenho tentado refletir em alguns filmes de um tempo para cá. Essa reflexão eu acho que ela ganha mais corpo exatamente num momento histórico que a gente está passando, que eu acho que tem uma série de transformações sociais que estão acontecendo de forma muito acelerada assim, no país, né? Você tem, de um lado, praticamente a erradicação da fome no país, né? Assim, uma população que antes vivia completamente à margem, que hoje já tem algum acesso a um consumo de bens materiais. Você tem a emergência de uma classe trabalhadora que muda de classe social, né, praticamente, assim. E isso afeta muito o imaginário brasileiro, assim, né? Isso afeta muito as relações sociais, isso afeta muito o dia a dia mesmo do país. Então, os filmes têm tentado olhar um pouco para essas transformações, colocando em debate justamente esse ideal de crescimento econômico, essas metas que o Brasil, enquanto sociedade, elege para si, de como isso é trabalhado no imaginário, na história e num desejo de futuro também do país. Assim. Então, eu acho que a minha inquietação está muito ligada a isso mesmo, assim, a esse... De repente, o Brasil emerge no cenário mundial como uma nova potência, uma potência em ascensão, e o que significa a mudança dessa condição, a mudança de paradigma que é em torno disso, como isso repercute no dia a dia da população, e quais são as contradições também dessa ideia de progresso que está em curso. Então, os filmes têm tentado olhar para isso. Assim. Uma das primeiras sequências de Brasil S.A. é o filme que... o filme é construído com imagens muito impactantes, grandiosas e tudo, uma escala muito grande e épica. Ao mesmo tempo você ironiza, que você metaforiza aquelas coisas todas, aqueles sentimentos e aquelas imagens. Mas logo no começo tem uma sequência muito forte que é um grupo de batedores acompanhando um carro que está trazendo máquinas, né, da China. Logicamente, todo o país hoje está vivendo essa questão de que o progresso é uma coisa necessária para o país crescer e tudo mais. Mas justamente essa questão de para onde o progresso está levando, a questão social, é que está muito na base do filme. Você acha que essa questão do progresso, ela passa necessariamente para a gente, é necessário que faça uma crítica enquanto ele está se desenvolvendo para esses desvirtuamentos chegarem a um tipo de controle, talvez a sociedade participar mais dela, por exemplo, no caso mesmo da nossa cidade. Teve aquele momento em que se discutiu muito o Corpus Telita, em que um grupo de pessoas que você estava incluída batalharam muito com falas, com eventos, com manifestações, de vídeo inclusive. Você acha que mesmo que o governo tenha uma constituição diferente do que já foi outros governos anteriores, ainda é necessário haja um diálogo muito maior para que essas ideias de progresso estejam coordenadas para que a população, de uma maneira, participe muito mais ativamente? Como é que você vê essa questão de que o povo, sei lá, a questão popular entre também nessa problemática, assim? Então, Ernesto, assim, você falou da cena do Brasil S.A., né? O filme começa com um navio cargueiro trazendo essas máquinas, né? Para mim isso é muito sintomático, assim, e o filme é muito alegórico, né? Ele propõe imagens que possam gerar significados, assim. E eu vejo nessa imagem um gesto que é pegar um modelo de desenvolvimento, ou pegar uma coisa de desenvolvimento que vem de fora, né? Assim, quer dizer, as máquinas chinesas ou coreanas, ou sei lá o que vem do navio até chegar no Brasil, como tem sido um pouco olhada a história do país, assim, a noção de descobrimento de um grupo de europeus que vieram para cá e descobriram o país, quer dizer, subtrair o protagonismo
ameríndio da história, né? E olhar sempre para essa coisa que vem de fora e que instala aqui um ideal de nação, né? Então, essa ideia moderna de nação, de Estado, tal como ela se configurou no país, ela realmente é uma coisa que vem de fora, né? Não é uma coisa que estava aqui entre a população que morava aqui antes. E eu acho que a gente continua elegendo, enquanto sociedade, modelos e paradigmas que são sempre externos a nós. Assim, eu acho que falta um pouco ao Brasil olhar quais são as especificidades da história, do povo, da geografia nacional, para pensar um modelo de país que seja adequado a questões locais, né? E não ficar abraçando questões externas. Então, por exemplo, assim, se a gente olhar para o pré-sal, que é uma reserva de petróleo que foi encontrada agora no Brasil, que tem sido colocada como nosso passaporte para o futuro. É claro que é um recurso muito importante, representa um potencial de financiamento de várias coisas muito rico para o país, mas ao mesmo tempo é uma matriz energética completamente ultrapassada e poluente e problemática, e a gente continua adotando isso como sendo um recurso importante que vai transformar as questões assim. E eu acho que isso se aplica diretamente à questão do Cupstelita, né? Assim, você tem uma área da cidade nobre, localizada no centro da cidade, uma área enorme, assim, de 10 hectares, que de repente é vendida para um grupo privado e o grupo privado não leva em conta as especificidades do terreno, nem da população em torno, e propõe um projeto de 12 torres de 40 andares, que não dialoga com a paisagem histórica, que representa uma ilha de exclusividade no centro histórico da cidade, e que atende a interesses específicos de uma classe social, né? Em que, enquanto a arquitetura está pautado por uma estética que é completamente exógena ao país. Então você tem um desejo de criar uma Miami aqui, de arranha-céus de 50 andares que não condiz em nada, se não representa em nada, nem dialoga com a conjuntura geográfica da gente, climática e tal, nem com a própria paisagem arquitetônica histórica do local, né? Então é mais um exemplo assim de um protótipo externo que vem para cá, é adotado enquanto um ideal de progresso ou de modernidade que é tacanho, que é ultrapassado, mas que uma elite ainda entende dessa forma e propõe aquele projeto ali, e aquele projeto é endossado pelo poder público como sendo um projeto interessante para a cidade. Eu acho isso uma coisa extremamente problemática. E o Cupstelita foi um movimento de reação a isso, né? Então acho que os filmes que eu tenho procurado fazer estão em sintonia com esse debate, estão tentando problematizar esse ideário aí do que é que a gente está constituindo enquanto proposta de nação, no sentido de tentar colocar em xeque esse caráter exógeno mesmo de modelos que a gente vem adotando enquanto propostas para o nosso desenvolvimento, que na verdade talvez a gente pudesse olhar com mais atenção para nossas especificidades locais, né? Além dessas ideias todas que o filme traz para a realidade, ele também chamou muita atenção pela feitura dele, pela estética, pelo arrojo narrativo. Eu queria que você falasse um pouco dessa ideia de fazer um filme sobre uma realidade, mas levando ela para uma escala muito maior. Uhum. Porque a gente vê que o filme é super bem produzido, tem imagens arrojadas no sentido de que você bota na tela a questão da produção, assim, teve que pegar muitas máquinas para fazer certas cenas, essas imagens muito difíceis de serem feitas, inclusive. Eu queria saber se você teve essa ideia de fazer algo grandioso, mas ao mesmo tempo que que a grandiosidade é meio que feita para ser vista meio que ao contrário. Sim. Também. Você quer fazer algo grande, mas quer mostrar o pequeno também do que está sendo feito, por exemplo. Essa grandiosidade está ligada, eu acho, a uma certa promessa profética de um Brasil grande. Assim. Acho que é algo que nos constitui historicamente desde o começo, assim, desde que houve início um projeto colonizador aqui no Brasil, que a gente corresponde sempre a um ideal de uma grande nação. Assim. Tem sempre algo no futuro que vai nos redimir enquanto país, tem sempre o país do futuro, alguma promessa redencionista enorme ali que nos aguarda.
Então, essa grandiosidade que o filme traz, de mover essas máquinas, de acionar essas paisagens, está ligado um pouco a tentar dialogar com esse ideário aí de uma certa grandiloquência, de um imaginário nacional que é efusivo no sentido de celebrar essa grandeza do Brasil, né? O gigante pela própria natureza, toda essa construção simbólica em torno de um país grande, assim, ou de uma promessa de país grande. E ao mesmo tempo, no que diz respeito ao plano cinematográfico, eu acho que isso de alguma forma escapa a uma tendência do cinema contemporâneo, que é a tendência da micropolítica, né? Do cinema que olha para o afeto, que olha para o sujeito, que olha para a subjetividade, para a construção pequena ali do indivíduo, do desejo e tal. E o Brasil S.A. ele está no macro, né? Ele está olhando para as grandes estruturas, como elas se movem, como elas entram em atrito, né? São plataformas, assim, não são grãos de areia, são os desertos, assim, são as praias, sabe? Então o Brasil S.A. está acionando essas paisagens, essas máquinas, justamente para colocar em debate essa noção de país, essa ideia de país, e não para trabalhar o afeto, mas também para trabalhar um pouco a violência do que é esse projeto, a violência que isso representa nos corpos, nas pessoas, no caráter simbólico mesmo da nação, assim. Então acho que tem alguma ruptura nisso aí, no que diz respeito a uma certa tendência do cinema contemporâneo brasileiro. O filme, quando foi exibido em Brasília, saiu com vários prêmios importantes de direção, de música, trilha sonora, de figurino também. E para essa primeira sessão aqui no Recife, na sexta-feira, como você está preparando esse cenário? Eu sei que o filme foi produzido aqui, claro, então você acha que vai levar todas essas pessoas que participaram do filme para lá? Como é que você sente que o filme se refere tanto ao Brasil, mas que a gente vive uma realidade muito mais palpável aqui, pele a pele? Como é que você espera essa recepção aqui no Recife? Estou muito ansioso porque, na verdade, assim, o filme fala do Brasil e, ao mesmo tempo, ele tem um enraizamento muito forte na realidade pernambucana e do Nordeste como um todo, né? Eu tenho uma sensação, assim, um pouco de que o Nordeste passou a fazer parte do Brasil agora de forma mais integrada de uns tempos para cá. Inclusive, assim, uma das dúvidas do filme, uma das imagens mais centrais do filme é uma bandeira do Brasil hasteada numa grua. Durante algum tempo a gente pensou em colocar uma bandeira de Pernambuco também ali. E aí eu cheguei a um amadurecimento dessa questão que era o seguinte, assim, é possível falar do Brasil enquanto o Brasil está no Nordeste. Quer dizer, o Nordeste não é mais, a gente não pode olhar, o cinema não pode produzir imagens do Nordeste como esse lugar periférico, subalterno, de pobreza e de êxodo populacional. Não, o Nordeste hoje é um polo produtivo e o êxodo é reverso, né? As pessoas do Sudeste querem vir trabalhar aqui, às vezes porque falta mão de obra qualificada aqui, então tem uma reconfiguração completa da noção de Nordeste, do caráter subalterno do Nordeste dentro do Brasil, que está em debate dentro do filme também. Então a gente resolveu colocar a bandeira do Brasil na grua, porque era isso, assim, ela dizia, ó, isso aqui também é Brasil e eu não preciso ser um cineasta sudestino, paulista, para poder falar do Brasil enquanto um lugar de fala de autoridade. Também dá para falar do Brasil estando num lugar antes visto como subalterno, que hoje talvez não seja mais tanto, né? Embora, claro, que ainda é uma região pobre, desigual em relação ao resto do Brasil, mas existe sim uma reconfiguração, eu acho, desse contexto. Então passar o filme aqui é importante por isso também, e claro que também por reencontrar toda a equipe que fez o filme. Tem uma equipe enorme, assim, desde o quadro técnico que estava trabalhando, de produção, de criação e tal, como também o pessoal do Maracatu Estrela Brilhante, lá do Morro da Conceição, do Alto Zé do Pinho, do Marivalda, 30 pessoas do Maracatu que encenaram uma das sequências do filme. O elenco todo é local, né? É Dilson, que é lá de Condado, na zona da Mata Norte, que foi para Brasília. A figuração inteira, quer dizer, então é muito importante para a gente também poder trazer o filme para essas pessoas, além de, é claro, ser um momento em que o filme entra em contato com grupos de militância política, com os quais eu me alinho, nos quais eu me reconheço, e que de alguma forma também estão presentes no filme, assim, enquanto um background ali de uma certa problematização de sociedade, que o filme tenta
de alguma forma reverberar também. Muito legal por isso. Assim. Certo. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui na redação. É uma boa sessão na próxima sexta-feira. Obrigado. E se vocês quiserem assistir mais vídeos aqui no canal do JC Online, é só assinar o canal do YouTube. Obrigado. Obrigado.